Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo da Lei 049 de 90, o regime jurídico dos servidores públicos do município de Arambaré. Continuando pessoal, aqui onde nós estávamos, nós vamos tratar agora da seção 4, da posse do exercício. No artigo 14, nós temos que a posse é aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com assinatura de termo pela autoridade competente e pelo compromissando. O que é a posse, pessoal? Assim que vocês fizerem o concurso, vocês forem aprovados, vocês ficarão numa lista de classificação aguardando a nomeação de vocês. O ato público que vem logo após a nomeação é a posse. Então, vocês serão nomeados e a partir da nomeação, aqui nós já temos no parágrafo 1º, né, explicando que a posse dar-se-á no prazo de até 10 dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogada por igual período. Então, vocês serão nomeados e no prazo de até 10 dias, ou seja, vocês podem tomar posse antes, né, desse prazo, pode ser em 5 dias, 6 dias, a partir do ato de publicação, aliás, a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogada por igual período. Então, a posse é quando tu vai lá e assume o teu cargo. Eles te chamam, eles vão te nomear, né? Que nem no meu caso, quando eu fui nomeado lá no município de Arambaré, me ligaram e disseram, vai ser publicado o teu ato de nomeação tal dia. A partir dali começa a contar os 10 dias. Então, eu fui lá e tomei posse do meu cargo. Eu disse, eu quero este cargo, quando eu fui nomeado. Também poderia, vamos supor que tivesse passado no outro concurso, não ter tomado posse. Então, o ato de nomeação teria se tornado sem efeito. Então, vejo aqui, isso aqui é muito importante vocês decorarem, tá? Que a posse, ela se dá no prazo de até 10 dias, contados da data da publicação de nomeação, da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogada por igual período. Notem que aqui o igual período é 10 dias, tá? Então, se a pessoa quiser uma prorrogação, por exemplo, tu foi nomeado, mas tu tá lá na Bahia viajando, e a tua viagem vai terminar em 12 dias contados da data de publicação da nomeação. Então, tu não vai conseguir chegar no prazo aqui, né? Mas aí tu pode pedir uma prorrogação do prazo. Então eu vou pedir uma prorrogação de 2 dias, Emanuel. Não, então vai ser 10 dias de prorrogação que vai ocorrer a prorrogação, né? Um prazo de 10 dias que ocorre a prorrogação. Que aqui, como a gente pode ver, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Por que eles colocam aqui a pedido? O servidor tem que pedir. Pode ser, aí agora aqui já é a parte prática, né? Mas pode ser por e-mail, formalizar lá no protocolo também, mas tem que pedir. A administração não vai liberar essa prorrogação por vontade própria, não vai prorrogar por vontade própria. Outra coisa que é importante, quando vocês forem nomeados, fiquem atentos, porque não adianta eu chegar lá no 11º dia e aí dizer, não, eu quero pedir uma prorrogação. Já era, porque é muito provável que já terão nomeado outra pessoa. Então, se tu chegou depois do prazo, não, mas tem a prorrogação, prazo de prorrogação, tu tem que pedir dentro do prazo de 10 dias. Chegou lá no 11º dia, já era, perdeu. Parágrafo 2º. No ato de posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Então, se o servidor ele já é concursado em outro município, ele vai ter que declarar isso. No caso, se ele for tomar posse, né, ele vai ter que declarar a exoneração do cargo anteriormente ocupado. E nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Então, isso daqui é referente até à lei de improbidade administrativa, a 8429 de 92, que o servidor público ele é obrigado a declarar bens. Por quê? Justamente para ser
possível, né, para que seja possível fiscalizar se não há enriquecimento ilícito pelos servidores públicos. Então, quando vocês tomarem posse no cargo, vocês vão ter que fazer a declaração de bens. Depois essa declaração é renovada anualmente. Artigo 15. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. É de 2 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício contado da data de posse. Então, vejam, o primeiro ato que ocorre, o primeiro ponto é a nomeação. O servidor foi nomeado, começa a correr um prazo de 10 dias. E esse prazo de 10 dias, ele pode ser prorrogado a pedido, desde que esse pedido seja feito dentro dos 10 dias de prazo. Ele pode ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 10 dias. Tomando posse, então começa a contar o prazo para o servidor entrar em exercício, que é o desempenho das atribuições, ou seja, para ele começar a trabalhar realmente. E qual é o prazo aqui no município de Arambaré? É de 2 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da data de posse. Vocês vejam que aqui não há possibilidade de prorrogação, é de 2 dias úteis. Então, se o servidor tomou posse, em 2 dias úteis ele tem que entrar em exercício. Parágrafo 2º. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e o exercício nos prazos legais. Então, vocês vejam, se ele não entrou em exercício, o ato de nomeação se torna sem efeito. E se ele não tomar posse, também o ato de nomeação se torna sem efeito. Parágrafo 3º. O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado. Aqui no artigo 16, trata nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento. Mais nós vamos conhecer o que é reintegração, reversão e aproveitamento. Mas decorem, tá? Que nesses casos aqui, o prazo para o servidor entrar em exercício será contado da data de publicação do ato. Qual ato? Esses 3 atos aqui, um deles, né? Artigo 17. A promoção, readaptação e recondução não interrompem o exercício. Depois nós vamos voltar aqui, tá? A gente vai conhecer o que são esses 3 atos, né? Mas esses daqui não interrompem o exercício. Pessoal, isso aqui eu já vi cobrar em prova. Eu acho bastante importante vocês decorarem. Até mesmo nesse momento vocês não sabem ainda o que é, né? Possivelmente não sabem. Mas decorem que promoção, readaptação e recondução não interrompem o exercício. Artigo 18. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao assentamento individual. O que é o assentamento individual? É o registro, é uma ficha funcional, né, que fica toda a vida funcional do servidor registrada lá, desde a nomeação, posse, exercício, licenças médicas, licença para tratar interesse particular, caso peça, toda a vida funcional do servidor fica registrada lá. E em qual momento em que ele vai apresentar os elementos necessários ao assentamento individual, ou seja, os dados, documentos, identidade, tudo mais, né? Vai ser ao entrar em exercício. Ou seja, no primeiro dia que tu for lá trabalhar, tu vai te apresentar para trabalhar, tu vai levar os teus documentos e entregar ao setor de pessoal. Artigo 19. O servidor que, por prescrição legal, deve prestar caução como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. A caução é um valor garantia que o servidor deveria depositar para entrar em exercício. Só que isso aqui é uma coisa, para falar bem a verdade, eu acho que a Arambaré nem tem esse caso. Seriam cargos assim que lidem com dinheiro, assim, dinheiro vivo, alguma coisa assim. Mas realmente, na prática, eu nunca vi isso daqui. Então, eu penso assim, aqui só decore a parte teórica aqui, tá? Que a caução poderá ser feita por uma das modalidades seguintes: depósito em moeda corrente, garantia hipotecária, título de dívida pública,
seguro, fidelidade funcional, emitida por instituição legalmente autorizada. Não tem mnemônico nenhum para decorar isso aqui, tá? Eu decorei, eu lembro, agora até lendo, eu lembro que eu decorei com os flashcards. Decorar isso aqui, ficar repetindo até que uma hora não saia mais da cabeça. Parágrafo 2º. No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio serão descontadas do servidor segurado em folha de pagamento. Não poderá ser autorizado o levantamento da caução antes de tomadas as contas do servidor. Aqui no caso, o levantamento da caução é se o servidor pedir exoneração, né? Então, ele não vai poder levantar esse valor enquanto ainda não forem tomadas as contas dele. Ou seja, ser verificado a prestação de contas dele, né? Como a gente tinha visto ali, né? A declaração de bens e declaração de valores. Parágrafo 4º. O responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado. Então, vamos supor que a caução que o servidor teve que depositar ali fosse R$10.000, só que ele causou um prejuízo de R$8.000. Então, a caução é superior, poderia pegar esse valor, né, para cobrir o prejuízo que ele fez. Mas, embora o valor da caução seja superior, não vai eximir esse servidor da ação administrativa e criminal, porque ele fez um crime, né? É tanto um ato de improbidade administrativa quanto um crime. Ele, por exemplo, roubar um valor, né, ou causar um prejuízo à prefeitura, né, ao município. Encerramos aqui a seção 4 da posse do exercício. Continuamos depois na seção 5, da estabilidade.